Bom dia. Aqui em Salmo 134:19 fala assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Quando o Senhor se refere a este versículo, não quer dizer que nós não iríamos passar por dificuldade, por provações, por momentos difíceis, pois ele deixou bem claro que muitas são as aflições do justo, mas ele os livra de todas. Então, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, o pecado, então claramente nós iremos passar por lutas, dificuldades e desafios. Mas sabemos que a mão de Deus é poderosa e grande sobre a nossa vida. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, Ele é a nossa fortaleza, a nossa força diária. Ele diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Então, se o Senhor diz que a alegria dele a nossa força é, então nós devemos perseverar com alegria, confiando no Senhor Jesus, independente das lutas, das perdas, devemos confiar em Deus. Lembro-me que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, quando eu perdi algo muito importante que eu não quero falar aqui nesse momento, mas em breve poderei estar falando. E ouvindo a música do Gerson Rufino, quando ele disse, vai passar, tudo vai passar. E lembrando, né, que aquela dor, nessa música, se você for meditar nela, vai passar. Eu sei que é difícil, mas vai passar. Então nós vemos, e eu me perguntando ao Senhor, que dor é essa que não passa? E por incrível que pareça, eu passei por essa dificuldade, por essa dor que não queria ir embora. Mas graças a Deus, ela foi porque o crente ele passa por adversidade, passa por uma ansiedade. Todo crente é normal como qualquer outro ser humano. O crente ele não é super-homem, não é super-mulher. Temos sentimentos, temos emoções. E eu passei por uma crise de ansiedade já está em torno de 4 a 3 anos por aí. E eu não tive um apoio profissional, mas tive o apoio somente do Senhor Jesus. Assim, eu encontrei pessoas que me davam palavras de conforto, palavras que vinham me alegrar. Mas no meu íntimo eu buscava a Deus e dizia para o Senhor, para que Ele viesse me dar força e vencer mais essa dificuldade. Se eu for contar a minha história para você, passaria aqui o dia todo. Mas, resumindo-se em poucas palavras, eu sou um milagre vivo nas mãos do Senhor Jesus. Hoje não era para mim estar aqui contando essa história para você, porque muitas vezes o inimigo tentou ceifar minha vida, mesmo antes de aceitar Jesus como seu Salvador. Eu lembro que quando eu morava no interior com os meus pais, na fase de adolescência, quando o adolescente passa por dificuldade, quando é desprezada por aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. E lembro que na casa desse vizinho, lembro como se fosse ainda hoje. Os vizinhos tinham mudado para outra casa e tinha um poço lá. E eu fiquei lá, naquele poço e fui passear lá. Tinha umas árvores lá, então a gente sempre gostava de ir lá. E eu olhando lá para aquele poço sozinha, passando por uma dificuldade, por uns problemas. E olhando para aquele poço, e a minha vontade de me jogar lá dentro era grande. Mas algo dentro de mim dizia não. Mas a vontade era de pular dentro daquele poço e pensar, hoje eu posso colocar um fim na minha vida, eu posso colocar um fim nessa dor, nessa decepção. Nessa época, né, eu não conhecia a pessoa de Jesus Cristo, mas o Senhor me livrou, me deu esse livramento, porque muitas vezes nós passamos por uma dificuldade e nós não vemos solução, não vemos saída e pensamos que a morte é a solução para as coisas, para o sofrimento, e não é. A morte, ela não é a solução para quem sofre aqui na terra. Quando o homem não tem entendimento da palavra de Deus e não conhece a Deus, ele pensa dessa forma.
Mas quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, passei por processo de libertação e, e ainda hoje busco sempre agradar a Deus, mesmo sendo falha, tento sempre agradar a Ele. E hoje eu sou um milagre vivo nas mãos do Senhor Jesus. Eu agradeço a Ele por isso. Eu não pensava que Deus tinha um propósito tão grande na minha vida. E eu ainda sou uma pessoa muito tímida. Eu tinha medo de pessoas quando eu era adolescente. Tinha medo de pessoas. Eu me escondia de pessoas. Eu tive traumas na infância. Tive traumas na infância. Então eu me sentia antissocial. Eu não gosto de tirar fotos. Não gosto muito de me misturar onde tem muitas pessoas. E esses vídeos que eu tô fazendo é algo para que eu venha vencer na minha vida. Que é tá me filmando, é tirando foto. Porque eu não gosto disso. Existem coisas que o Senhor ele vai fazer por nós. É uma libertação, é algo aquilo que nós pedimos. Mas existem outras coisas que é eu que posso fazer por mim mesmo. Então o Senhor ele está me dando essa oportunidade de mudar essa minha maneira de ter medo de aparecer em um celular, filmando, de tirar foto, enfim. Eu era muito dessa forma. Hoje, graças a Deus, depois que eu vim para a obra, mudei muito, bastante, muito mesmo. Eu era uma pessoa muito difícil, eu ainda sou uma pessoa muito difícil, eu não sou uma pessoa de estar conversando muito, quem me conhece sabe disso. Quem já passou por traumas na infância sabe como que é. E isso para mim, eu estar aqui falando isso é um grande passo, é uma grande vitória para mim. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Mas não é fácil, mesmo eu já estar me comunicando melhor com as pessoas. Eu não tinha facilidade de fazer amizade com as pessoas. Hoje eu já tenho mais essa facilidade. Quando no meu ministério tem um curso teológico. E a primeira vez que eu fui para o curso teológico, eu ainda era dessa forma, eu tinha medo de estar no público, de me apresentar. Por exemplo, o pastor fazia perguntas ali sobre a pessoa de Jesus e eu sabia a resposta, sabia o certo, e por causa do nervosismo eu acabei falando errado. E hoje eu me apresento em público, mas ainda não fico assim totalmente livre ali junto com aquelas pessoas. Mas eu sei que eu vou vencer isso em nome do Senhor Jesus e a maneira certa, não sei se essa é a palavra certa de falar nesse momento, mas uma das formas que eu achei de vencer isso é fazer vídeo e aparecer de alguma forma para tentar vencer esta barreira, para tentar vencer essa dificuldade. Porque o Senhor ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se eu quero vencer algo na minha vida que somente eu posso fazer, veja bem, existe coisas que o Senhor ele vai fazer por nós, mas existe outro que somos nós que devemos agir em nós mesmos, e o Senhor ele vai nos dar essa força, ele vai nos dar essa capacidade de vencer cada dificuldade que a gente passa. Então, eu tenho que fazer por mim. Por mais que meu esposo me ame, por mais que meus filhos me amem, mas eu tenho que fazer por mim, eu tenho que vencer esta barreira. Então, eu agradeço muito aos pastores que me auxiliaram, que também agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de estar na obra dEle e vencer esse medo que eu tinha de aparecer. E hoje eu sou uma pessoa vitoriosa, apesar de estar passando ainda por isso, mas eu sei que isso é apenas um processo e sei que através desse processo eu terei uma grande vitória e sei que através disso o Senhor vai me usar para curar vidas,
O Senhor vai me usar, vai me levar a lugares que eu nunca imaginei que o Senhor um dia poderia me levar. Então, o hoje a gente passa por essa dificuldade, mas o amanhã a gente vai viver, desfrutar dessa dificuldade que a gente passou no hoje. Então, eu agradeço a Deus por essa força que Ele tem dado para mim, porque é a graça dele que tem me sustentado. Então, eu louvo ao meu Senhor por isso. Então, eu digo para você que esse problema que você passa não é impossível o Senhor resolver. Coloque nas mãos do Senhor Jesus, Ele tudo vai resolver. Mas também você tem que ter a fé e a confiança de que o Senhor Jesus Ele vai fazer acontecer na sua vida. Então não desfaleça. Continue com sua fé firme em Deus, continue buscando a Deus. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que não tem entendimento da palavra, busque orientação com pessoas que conhecem a palavra de Deus, busque ler a Bíblia Sagrada e você vai compreender a palavra de Deus, vai entender que você necessita de Deus aqui nesta terra e que a morte ela não é um fim. A gente pensa que a morte aqui na terra ela é um fim, mas não é. Após a morte, nós temos um espírito e uma alma que nós vamos dar destino para ela. Então, é aqui na terra que nós vamos dar o destino para a nossa alma. Então, para onde você quer levar a sua alma? Para o céu ou para a morte eterna? Para a perdição eterna? Para o inferno ou para o céu? Então, você que decide. Então, se você se ama, como você diz que se ama, então entregue sua vida ao Senhor Jesus e leve a sua alma para o céu quando você partir desta terra, porque a morte não é o fim, mas é apenas também um início de algo que vai acontecer. E pense nisso que eu lhe falei. Você passa todos os dias por lutas e dificuldade, seja você cristão ou não. Você vence por alguém que está ali ao seu lado, você quer vencer por alguém que está ali do seu lado, pelo seu filho que você vê que precisa de você. Mas acabamos esquecendo que nós mesmos precisamos de ajuda, nós mesmos precisamos nos amar dia após dia. Então, além de tudo, faça por você, ame-se, porque se você se amar, você vai verdadeiramente amar o próximo, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus.